Olá pessoal, tudo bem? Galera, vamos fazer aqui a correção do nosso simulado aí aplicado na última sexta-feira. E as instruções aí vocês já receberam o material também em PDF, então vocês já sabem o que deve ser feito, né? Vamos direto aqui para as questões para a gente não perder muito tempo. Galera, as questões aqui trazidas de vestibulares, né? Principalmente aqui a primeira tem um esboço, né? Um formato aí bem parecido com o formato do Enem. E a gente vai começar aqui a análise agora. O aquecimento solar de água para banho é uma solução energética, ecológica e econômica. Sistemas como esses, em dias de baixa insolação, devem compensar a falta de irradiação solar com o acionamento de resistores elétricos dentro de boilers, que são recipientes nos quais a água é mantida aquecida. Recipiente, ou melhor, um desses boilers de capacidade 100 litros reteve água a 24 graus Celsius e, por isso, um termostato teve que acionar o resistor elétrico para que a temperatura fosse elevada para 32 graus Celsius. Sendo o calor específico da água 1 caloria por grama Celsius, 1 caloria igual a 4,2 joules, e a densidade da água igual a 1000 gramas por litro, a energia elétrica em joule que teve de ser empregada para promover esse aquecimento foi aproximadamente D. Então vamos lá, entendendo aqui de forma bem geral o problema, né? Em diversas residências, principalmente aí região mais fria, né, região sul principalmente, o pessoal utiliza muito esse sistema para ajudar a aquecer a água, porque utilizar só energia elétrica acaba que a conta ficando muito salgada no final do mês. Então você monta lá uma plaquinha de aquecimento solar que vai aquecer a água aí em alguns recipientes específicos, né, que eles chamam aqui de boilers. Vamos imaginar aqui como caixas d'água específicas. E aí o calor do sol vai manter essa água aquecida para que o banho aí seja um pouco mais agradável. Quando você tem baixa insolação, ou seja, dias de nublados, por exemplo, ou dias de chuva, infelizmente você não vai ter o calor do sol para te ajudar, então você vai ter que utilizar aí uma assistência elétrica, vai ter que utilizar a energia elétrica para aquecer essa água. Isso é feito através de resistores, vocês vão estudar muito isso lá no terceiro ano, e esses resistores vão simplesmente transformar a energia elétrica em energia térmica, ou seja, transformar a eletricidade em calor. E esse calor vai ser transmitido aí para a água e vai fazer com que essa água seja aquecida, né? Aumente um pouquinho aí a sua temperatura. Na questão aqui em si, foi dado que esse boiler ele tem 100 litros de volume, então ele tem um volume de água de 100 litros armazenados nele, e essa água inicialmente estava a 24 graus Celsius, e foi necessário então utilizar esse resistor elétrico para aquecer a água até 32 graus. Então nós já temos três informações aqui. Nós conhecemos o volume de água, nós conhecemos a sua temperatura inicial e a sua temperatura final. O que é que foi trazido além disso, né? O calor específico da água, que a gente já conhece, é de 1 grama por grau Celsius. E foi trazida aqui a relação entre caloria e joule. Caloria é a unidade de energia, né, que nós usamos comumente para a quantidade de calor, para a energia térmica. E o joule é a unidade padrão de energia no sistema internacional, né? Que é muito utilizado aqui na eletricidade, por exemplo. Então a gente já de antemão já percebe que vai necessitar de transformar a energia de caloria para joule, senão ele não teria trazido essa informação para você. E para finalizar, ele te trouxe aqui a densidade da água, que é de 1000 gramas por litro. Isso aqui a gente já deveria saber também. Na verdade, existem várias relações equivalentes aqui. Nós temos 1000 gramas aqui por litro, então você tem 1000 gramas de água para cada litro, né? Cada litro de água que você tiver, ele vai ter uma massa de 1000 gramas. Colocando isso em quilogramas, seria o mesmo que dizer que em cada litro de água você vai ter 1 quilo de água. Ou colocando em unidades do SI, né? O volume no SI seria 1 metro cúbico e a massa no SI é o quilograma, né? Então, para cada 1 metro cúbico você teria 1000 quilos de água, 1000 quilogramas de água. Então a densidade seria escrita em 1000 quilogramas por metro cúbico. Então são
relações aí equivalentes. Nesse caso ele trouxe essa daqui, porque é dela que nós vamos necessitar por conta do volume ser dado aqui em litro. Ele trouxe o volume em litro, então a gente precisa da relação da densidade em grama por litro. E por que grama e não quilograma? Porque para o calor específico a gente trabalha aqui em gramas, né? É a unidadezinha que a gente vem utilizando aí, e utiliza, né, basicamente no ensino médio para calor específico. É caloria por grama vezes grau Celsius. Então a massa é necessário que ela esteja em gramas. De posse de todas essas informações, a gente pode organizar esses dados e perceber o seguinte, que como ele quer aqui, ó, ele pergunta para você no finalzinho aqui, ó, qual é a energia em joules que deve ser empregada para promover esse aquecimento. Como ele fala aqui de energia elétrica, por quê? Porque a gente está utilizando os resistores para aquecer a água. Não fica com medo, não fica preocupado, você não vai precisar calcular efetivamente a energia elétrica. Até porque você não está estudando isso ainda, isso é assunto do terceiro ano, você está trabalhando aqui com energia térmica. Mas o que é que você tem que entender dessa questão? É que a energia elétrica foi transformada em energia térmica. Então, se eu conseguir encontrar a quantidade de calor que foi proporcionada nesse processo, que foi transmitida nesse processo, essa quantidade de calor, ela aproximadamente será igual à energia elétrica fornecida. E por que aproximadamente? Porque sempre que você tem aí uma transformação de energia, você sempre tem alguma dissipação, né? Ou perda para o ambiente, ou algum elemento que acaba absorvendo parte dessa energia durante o processo. Por exemplo, o próprio resistor ele está também aquecendo. Então, o próprio resistor ele pegou aí parte dessa energia para ele e ela não transmitiu completamente isso para a água. Então, o que nós devemos fazer aqui? Utilizar esses dados fornecidos para a água, calcular a quantidade de calor que essa água recebeu, transformar essa quantidade de calor em joule e esse valor será aproximadamente igual à energia elétrica que foi fornecida no processo. Então, já arrumei tudo isso aqui para vocês, está aí no material de vocês. Ó. O volume de água foi de 100 litros, a temperatura inicial é de 24 graus Celsius, temperatura final 32 graus Celsius, calor específico 1 caloria por grama Celsius, o fator de conversão de energia 1 caloria igual a 4,2 joules, densidade da água é de 1000 gramas por litro e qual é a energia usada em joules. Então o primeiro passo aqui é encontrar a massa de água. Isso é muito fácil, é só utilizar a relaçãozinha de densidade que todo mundo vem utilizando aí em física e química há muito tempo, né, desde o ano passado. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, se eu quero encontrar a massa, eu vou multiplicar a densidade pelo volume. Então, massa igual a densidade vezes volume. Qual é a massa que foi fornecida para você? Ou melhor, qual foi a densidade que foi fornecida para você? Foi de 1000, né? Densidade é igual a 1000 gramas por litro. E qual foi o volume que foi fornecido para você? Foi de 100 litros. Está aqui, ó. Volume de 100 litros. Substitui aqui no lugar de V. 1000 vezes 100 dá 100 mil. Então a massa é de 100 mil gramas. É esse valor que a gente vai utilizar na fórmula, porque a gente precisa da massa em grama. Mas só para tu ter uma noção básica do que está acontecendo, você tem na prática aqui 100 quilogramas, né? 1 quilo é igual a 1000 gramas, 100 mil gramas, então são 100 quilos. A energia usada, como eu já disse, ela vai ser igual à quantidade de calor recebida aí pela água. Então vamos ter que utilizar o Q-macete para achar a energia recebida pela água. Então está aqui o Q-macete, ΔQ igual a MC ΔT. Então o teu ΔQ é igual a MC vezes T2 menos T1. Substituindo os valores, nós temos que a massa é de 100 mil gramas. O calor específico é de 1 grama, ou melhor, 1 caloria por grama Celsius. Temperatura final é de 32 graus Celsius, temperatura inicial é de 24 graus Celsius. Daqui para frente é só fazer as continhas, né? 1000 vezes 1 é 100 mil vezes 1 é 100 mil. 32 menos 24 dá 8. 100 mil vezes 8 dá 800 mil calorias. Então essa energia aqui é aproximadamente a energia elétrica que foi convertida em energia térmica. O que a gente vai ter que fazer agora? Transformar esse valor de calorias para joule. Então é só utilizar o fator de conversão que ele te trouxe, que é de 1 caloria igual a 4,2 joules. Então é só aplicar a regrinha de 3. Você tem 800 mil calorias, então está aqui, ó, 800 mil abaixo de 1 caloria, ó, unidades iguais sempre uma abaixo da outra. E do outro lado você vai ter a energia em si. Então botei esse E aqui.
Vamos fazendo aí a eliminação das unidades, elas se autoeliminam aqui, entre aspas, né? E você faz aqui meios por meios, extremos por extremos, nosso popular cruz credo, fica 1 vezes E igual a 800.000 vezes 4,2 joules, 1 vezes E é E, e 800.000 vezes 4,2 dá 3.360.000 joules, o que dá aproximadamente, olhando lá para as nossas alternativas, 3.400.000 joules, é o valor que mais se aproxima do que você calculou. Então a tua alternativa é essa daqui, aproximadamente 3.400.000 joules. Volto já com a próxima questão.